Capítulo 321. Cerca o pináculo Carmesim 7. Sun-Ni estava no topo de um monte alto de corais, observando a batalha que se desenrolava abaixo. Havia uma leve carranca em seu rosto, mas seus olhos estavam calmos. O exército dos sonhadores estava sitiado de dois lados. Uma horda de abominações estava devorando lentamente sua linha de frente, enquanto outra descia sobre eles do alto, paralisada por enquanto pela vasta rede de fios de ferro afiados. Era como uma cena de um pesadelo febril. A cada segundo, humanos morriam, dilacerados pelas garras e presas da aterrorizante horda de monstros. Seus gritos e gemidos fundiam-se com os uivos estridentes das criaturas do pesadelo em uma onda ensurdecedora de ruído dissonante. Essa onda lavava o coral carmesim, enviando um calafrio pela espinha de Sun-Ni. Desviando o olhar do campo de batalha ensanguentado, Sun-Ni lançou um olhar para Nepis. Estrela da Mudança estava sentada no chão. Seu rosto estava calmo e seus olhos fechados. Em sua testa, a gema do fragmento do alvorecer queimava com uma luz branca furiosa, alimentando centenas e centenas de memórias com poder bruto. Ela parecia estar em um profundo estado de meditação, aparentemente não afetada pela horrível carnificina que acontecia abaixo deles. Cassie estava de pé ao lado dela, olhando para o chão. Sua mão repousava no punho da dançarina silenciosa. Os outros dois ecos da garota cega estiveram com a primeira linha do exército durante a carga inicial. Até agora, já estavam destruídos. Sun-Ni queria dizer algo, mas pensou melhor. O tempo para conversas havia acabado. Em vez disso, ele encarou o pináculo carmesim. Seu olhar demorou-se por alguns momentos, depois voltou-se para a terrível visão do massacre. Esforçando-se para enxergar, Sun-Ni tentou distinguir as figuras de Fie e Kai na formação caótica do exército dos sonhadores. Não morram ainda, idiotas. Abaixo, cercada pelos guerreiros da primeira linha que ainda se agarravam obstinadamente à vida, Fie havia esquecido tudo, exceto o derramamento de sangue e a luta. O escopo do mundo havia se reduzido aos limites sufocantes da batalha furiosa, consumindo tanto o passado quanto o futuro. Havia apenas o presente. E o presente consistia em nada além de violência e morte. E matar, é claro. Com um sorriso louco em seu rosto ensanguentado, ela enfrentou uma abominação após a outra, esmagando, quebrando e rasgando-as. Seu corpo alto e esguio havia se transformado em uma letal máquina de batalha, movendo-se com velocidade feroz e poder devastador, precisão mortal e vontade assassina. Tanto o Zenith quanto o Crepúsculo se comportavam como extensões naturais de seus membros, alternando entre ataque e defesa para ceifar uma vida profana após a outra. Sua armadura havia sido perfurada várias vezes, mas ela não lhe prestava atenção. Não importava. Tudo o que importava era matar o maior número possível de criaturas do pesadelo, para aniquilar o maior número possível desses monstros odiosos. Seus corpos se amontoavam, cobrindo o coral carmesim com uma massa ininterrupta de carne dilacerada. Depois de um tempo, Fie teve que começar a prestar atenção em seus passos. Apesar disso, o número de abominações não mostrava sinais de diminuição. Era como se a horda fosse infinita e ilimitada. Mas ela não estava com medo. Na verdade, Fie estava se divertindo. Ah, isso era tão emocionante. Desviando de uma garra serrilhada, ela avançou e esmagou a caixa torácica de um monstro atacante com a borda de seu escudo. Depois usou o restante do impulso para empalar outro em sua lança. Sem tempo para recuperar sua arma e virar, ela usou o cabo do fragmento Zenith para desviar um golpe de uma poderosa pinça de um carniceiro carapaça e chutou a besta violentamente, estilhaçando a couraça adamantina de sua armadura. Outros adormecidos lutavam ao seu redor, usando a temível caçadora como uma âncora no mar da morte. Eles ainda resistiam, ainda respiravam. Outras duas ilhas de resistência se formaram em torno de Gemma e Caster, que também estavam em transe de batalha. O orgulhoso legado havia se transformado em um redemoinho de aço fantasmagórico, eviscerando qualquer criatura que ousasse se aproximar dele. Seus movimentos eram tão rápidos que o sangue de seus inimigos nem mesmo caía no chão. Como resultado, Caster estava constantemente rodeado por uma nuvem de névoa vermelha. O experiente caçador lutava com astúcia e habilidade, enviando uma abominação após a outra para o abraço da morte. Quaisquer feridas que aparecessem no corpo de Gemma logo desapareciam, sem deixar vestígios. Inúmeras criaturas temíveis haviam sido abatidas por sua mão, incapazes de causar qualquer dano ao homem alto.
E ainda assim, os humanos estavam morrendo. Um após o outro, eles caíam, deixando menos guerreiros para conter a horda glutona. Enquanto Effie lutava, um pensamento repentino invadiu sua mente, enviando um leve arrepio pelo seu corpo. Apóstrofo. Pesado. Esse maldito escudo é tão pesado. Ela estava ficando cansada. Kai havia perdido a conta do número de monstros que matou. Devido ao ciclo constante de perder sangue e magicamente recuperá-lo, ele se sentia um pouco tonto. Felizmente, ele ainda não havia errado um tiro. Talvez. E conseguiu continuar atirando. Mais e mais corpos caíam na rede de ferro, seu sangue escorrendo sobre as pessoas abaixo. Era como se agora estivessem lutando na chuva. Uma chuva vermelha e fétida de sangue. Sangue, sangue, sangue. Não importava onde ele olhasse, ele só via sangue. Ele estava enjoado disso. Com os dentes cerrados, K puxou seu arco mais uma vez, mirou entre duas criaturas mortas acima dele e lançou uma flecha. Você matou um desperto. Eles estavam ficando sem flechas. As máquinas de cerco também estavam ficando sem lanças. E os malditos mensageiros do pináculo ainda estavam circulando lá no alto, nem mesmo tentando descer. Por quê? Porque eles não estão atacando. Olhando para baixo, Kai tentou recuperar o fôlego e murmurou, maldição. Porque estava tão escuro. Ele não conseguia ver onde estavam suas aljavas. Algo mudou em sua mente, e então ele piscou. Olhando para cima novamente, Kai percebeu que toda a rede estava agora coberta de cadáveres. Havia tantas criaturas do pesadelo mortas que formavam um tapete macabro que velava o campo de batalha do sol. Não havia muita luz do dia penetrando na rede agora, e estava ficando mais escuro a cada segundo. Seus olhos se arregalaram. Não por causa da escuridão profunda, mas porque Kai ouviu de repente os fios de ferro gemendo sob todo aquele peso. Quase como se estivessem muito esticados e prestes a se romper. A rede protetora iria se romper em breve. Seu rosto empalideceu. Ah, não. No alto monte de coral carmesim, a estrela da mudança de repente abriu os olhos e olhou para Sun-Ni. É hora. Capítulo 322, Cerco ao Pináculo Carmesim 8. As coisas estavam passando de graves a desesperadoras para o exército dos sonhadores. A primeira linha estava quase acabando, e a segunda estava completamente envolvida pela horda de criaturas do pesadelo. Cezanne ainda resistia, mas apenas por um fio. Os arqueiros sob o comando de Kai faziam o possível para eviscerar o máximo de monstros que conseguiam, mas com a atenção dividida entre aqueles no chão e os que mergulhavam na rede de ferro de cima, os resultados não eram tão devastadores quanto haviam sido durante a fase inicial da batalha. Eles também estavam ficando sem flechas e munição. As máquinas de cerco estavam se desintegrando lentamente sob a pressão de tantos tiros consecutivos. O povo estava cansado. E a própria rede de ferro parecia que ia se romper em breve. Estava coberta com um tapete de criaturas do pesadelo mortas, submergindo o campo de batalha em um crepúsculo sombrio. A cada minuto, esse crepúsculo ficava mais escuro. A formação humana parecia estar equilibrando-se à beira do colapso. Foi nesse momento que Nepis, que estava calmamente meditando durante tudo isso, de repente abriu os olhos. Neles, duas chamas brancas gigantes ardiam. Seu rosto pálido ficou iluminado por essa radiação, como de uma criatura celestial impiedosa. Virando-se para Sun-Ni, ela permaneceu em silêncio por um momento e, em seguida, disse, é hora. Ele suspirou. De fato, era hora de os dois entrarem na luta e desempenharem seus papéis. Enquanto Nepsi levantava e invocava sua espada, ele esticava os ombros e o pescoço. No entanto, o fragmento da meia-noite permaneceu escondido nas profundezas do núcleo das sombras. Sun-Ni olhou para Cassie, hesitou por alguns segundos e então sorriu. Ei, Cass. Eu vejo você do outro lado, eu acho. Ela hesitou por um momento, depois assentiu lentamente e se afastou. Apóstrofo. Não morra. Ele suspirou. É minha deixa, eu acho. Juntos, ele e Nepis caminharam até a borda do monte de coral e pularam, deixando a menina cega sozinha em seu topo. Pousando suavemente no chão, Sun-Ni acenou para Nep e disse em um tom uniforme, eu vou primeiro. Boa sorte. Com isso, ele se virou na direção do campo de batalha e inalou profundamente. À sua frente,
O exército dos sonhadores que lutava desesperadamente estava entrelaçado com a horda do pesadelo na escuridão lançada pela rede gemendo de fios de ferro. Todo o campo de batalha havia se transformado em um reino de sangue, morte e sombras. Quanto mais corpos se amontoavam na rede, mais profundas e escuras as sombras se tornavam. Este era o território de Sun-Yi agora. Adentrando a escuridão, ele de repente se tornou quase invisível. As sombras o abraçaram como um deles, escondendo sua figura e movimentos. Velado em seu abraço, ele fortaleceu sua vontade e correu em direção ao campo de batalha. Seguindo em frente, Sun-Yi passou pela tenda do hospital improvisado, onde um grupo de pessoas deveria estar desesperadamente tentando salvar aqueles poucos sortudos que haviam conseguido receber ferimentos não letais. Agora, no entanto, a tenda estava parcialmente derrubada, e envolta em caos. Uma das criaturas do pesadelo voadoras havia de alguma forma conseguido passar por baixo da rede e agora estava causando estragos dentro dela, seu corpo negro perfurado por várias flechas, mas ainda cheio de poder mortal. Sun-Yi passou por isso sem olhar para trás. Caminhando pelas sombras mais profundas e escuras, ele correu além da linha de máquinas de cerco e notou a pequena figura de Aiko, ajudando uma exausta artesã a colocar uma última lança em posição. A lança de aço era claramente pesada demais para a delicada menina, mas ela a empurrava para cima com determinação teimosa. Então, ele estava entre as fileiras de arqueiros. Essas pessoas continuavam atirando, tentando desesperadamente encontrar espaços vazios entre os numerosos cadáveres empilhados sobre a trêmula rede de ferro. Ele viu Kai olhando ao redor com uma expressão perdida no rosto. Sun-Yi queria parar e tranquilizar seu amigo, mas não podia. Deslizando entre essas pessoas sem ser notado, ele deixou a terceira linha e correu em direção à segunda. Aqui, sua tarefa de permanecer invisível se tornou muito mais difícil. A segunda linha havia perdido quase toda a aparência de ordem, mas permanecia intacta. Com os guerreiros sob comando de Efi ainda suportando o grosso da horda e resistindo à sua pressão, Seizan conseguiu impedir que qualquer abominação chegasse aos arqueiros. Pelo menos por enquanto. Desviando dos humanos defensores e dos monstros atacantes, Sun-Yi entrou no cadinho da batalha. No entanto, ele não estava ali para lutar. Seu objetivo ainda estava à frente. Movendo-se despercebido, ele evitou vários combates violentos. Em algum momento do caminho, ele notou a própria Seizan. A bela mulher estava lutando com uma graça sombria e fascinante. O fragmento da luz do sol subia e descia, guiado por sua mão esguia. A quantidade de poder desses golpes, no entanto, era nada menos que aterrorizante. Toda vez que o martelo de guerra golpeava, uma criatura do pesadelo era despedaçada, com pedaços de quitina, ossos e jatos de sangue voando pelo ar. Ainda não era suficiente, porém. Após outro golpe, uma figura ameaçadora de um carniceiro carapaça agarrou a memória em sua poderosa pinça e arrancou da mão de Seizan. No momento seguinte, uma mudança sutil aconteceu no corpo da graciosa donzela. Parecia que ela ficava mais alta, seus membros se alongando, sua coluna se torcendo. Sua pele cinza lisa tornou-se como a de um tubarão, e seus olhos reviraram, revelando um segundo par de pupilas, estas verticais e cercadas por um mar de vermelho. A mandíbula de Seizan se deslocou, revelando várias fileiras de terríveis presas. Avançado rapidamente, ela facilmente quebrou a carapaça da criatura do pesadelo com seu punho nu. Uma fração de segundo depois, suas mandíbulas se fecharam na juntada pinça, perfurando a quitina e rasgando o membro inteiro. Deixando essa cena perturbadora para trás, Sun-Yi se moveu para outra camada de sombras e correu em direção à primeira linha. Lá, a massa de abominações e humanos sobreviventes era quase impenetrável. E ainda assim, ele tinha que atravessá-la. Inspirando profundamente, Sun-Yi mergulhou no mar de criaturas do pesadelo. Movendo-se entre a horda interminável de monstros como uma dançarina, ele desviava e evitava seus corpos caoticamente em movimento, mantendo-se nas sombras. Se fosse notado, seria despedaçado em meros segundos. Se diminuísse a velocidade, seria esmagado e obliterado. Como uma sombra, Sun-Yi deslizou entre eles. Algumas vezes, ele teve que se apressar por baixo de uma abominação especialmente alta ou pular por cima de outra. Por alguns segundos, ele até correu em cima desses monstros horríveis, saltando do ombro de um para a carapaça de outro e depois voltando ao chão ensanguentado e escorregadio. Em seu caminho, ele viu Efi.
A caçadora havia perdido ou descartado seu escudo e agora girava sua lança, usando-a para desferir ataques perfurantes e cortantes, traçando arcos largos no ar com sua lâmina de bronze. Seu corpo estava coberto de sangue e sua armadura estava quebrada e estilhaçada. Mas em seu rosto, havia um largo e alegre sorriso. Deixando tudo para trás, Sun Yi se aprofundou na horda de monstros. Algumas vezes, ele pensou que seria notado. Mas no final, as sombras o mantiveram seguro. E depois de um tempo, uma eternidade, talvez, ele finalmente se libertou da massa interminável de criaturas do pesadelo. Agora, não havia nada à sua frente, exceto a vasta extensão das águas negras amaldiçoadas. E a massa do pináculo carmesim estendendo-se infinitamente pelos céus. Capítulo 323, cercou o pináculo carmesim 9. Sun Yi congelou por um momento, cativado pela extensão abrangente do ciclópico pináculo que se erguia acima de todo o mundo. Quase no mesmo instante, a escuridão atrás dele foi subitamente aniquilada por uma explosão gigante de luz. O barulho da batalha mudou, de alguma forma tornando-se ainda mais intenso. O uivo da horda do pesadelo ficou mais alto, mas também ficou um pouco abafado, quase ansioso. A estrela da mudança finalmente entrou na luta. Um momento depois, centenas de vozes humanas se elevaram em um grito de guerra, ensurdecedor, seu espírito elevado, sua determinação desmoronando restaurada. Com a chegada de Nepis ao campo de batalha, o equilíbrio de toda a batalha mudou. As criaturas do pesadelo avançaram para destruir a figura radiante, apenas para serem obliteradas por ela. Eles pareciam quase derreter sob o feroz assalto da lâmina incandescente, transformando-se em cinzas e carvão. A chegada de Nep trouxe um momento de alívio aos exaustos guerreiros do exército dos sonhadores. Em vez de usar isso para recuperar o fôlego e se reagrupar, no entanto, eles escolheram usar essa oportunidade para lançar um ataque feroz, fazendo a horda tremer e recuar. Sun Yi não estava prestando atenção no que estava acontecendo atrás dele, embora seus olhos estavam presos na ponte de coral carmesim que se estendia através do vasto redemoinho de água negra, criando um caminho para a ilha em que o pináculo amaldiçoado estava. Nela estavam inúmeras abominações, cada uma delas empurrando, uivando, lutando por sua vez para provar a carne humana macia. No entanto, a massa angustiante deles não era mais interminável. Ele podia realmente ver o fim da horda do pesadelo, com a metade distante da ponte quase vazia. Não que isso fosse facilitar as coisas para ele. Assim que Sun Yi escapou de sob a rede de ferro, ele foi iluminado pela luz do sol brilhante, sem ter onde mais se esconder. Completamente exposto. Os olhos de inúmeros monstros já estavam sobre ele, a sede de sangue e fome acendendo em suas profundezas. Se ele quisesse usar a ponte, teria que abrir caminho através da massa ondulante de criaturas do pesadelo. Santa. Atendendo ao seu chamado, o demônio de mármore apareceu das sombras, seus olhos de rubi ardendo com fria ameaça por trás da viseira do capacete de ônix. A cavaleira taciturna ficou em silêncio na margem da água negra corrente, olhando para a horda de monstros através de sua extensão escura. Sun Yi deu alguns passos para trás e lançou um olhar para a massa de abominações que já avançavam em sua direção. Aqui vamos nós. Correndo para a frente, ele cruzou a distância até a santa. E pulou. A sombra ergueu seu escudo, permitindo que ele pisasse nele, e então empurrou com toda a sua incrível força. Simultaneamente, Sun Yi se lançou desta plataforma improvável e disparou pelo ar. O vento sibilava em seus ouvidos. Pairando acima da massa de água negra e de todos os horrores que se escondiam em suas profundezas, ele voou em direção ao pináculo carmesim com velocidade terrível. A asa sombria se transformou em um borrão atrás dele, tornando Sun Yi sem peso e, assim, prolongando esse estado de voo. Ainda não era suficiente para chegar à ilha, no entanto. Em poucos segundos, ele cruzou quase metade da larga superfície do redemoinho escuro. Mas então, seu ímpeto diminuiu e, logo, Sun Yi começou a cair. Graças à capa transparente, ele não mergulhou diretamente para baixo. Em vez disso, planou pelo ar, se aproximando lentamente da água negra borbulhante. Ele nunca chegaria lá. Mas então, ele nunca planejou isso. Torcendo seu corpo, Sun Yi lançou o espinho espreitador no coral carmesim da ponte. Assim que o pesado kunai se cravou nele, ele puxou com força a corda invisível, mudando a direção de seu voo. Alguns segundos depois,
Sun-Yi aterrissou na ponte com um rolamento e saltou para seus pés. Atrás dele, a extremidade da horda do pesadelo ainda estava alheia à sua presença. À sua frente estava um caminho livre para o pináculo carmesim. Dispensando a asa sombria e convocando o Santa de Pedra de volta à sua essência, Sun-Yi correu para a frente sem perder nenhum momento para olhar para trás. Logo, o pináculo carmesim eclipsou todo o céu. Parecia como se o mundo tivesse dado uma volta de 90 graus, com o chão se tornando vertical em vez de horizontal. Mesmo esticando o pescoço, Sun-Yi não conseguia mais ver o topo da torre luminosa. Era como se o reino dos sonhos fosse uma caixa, e ele tivesse alcançado uma de suas paredes. A borda da própria realidade. Jogando todos os pensamentos desnecessários de sua cabeça, Sun-Yi correu em direção ao pináculo. Seu objetivo estava quase à vista. 7 cabeças cortadas. Guardando 7 fechaduras. Foi isso que Cassia lhes disse um ano atrás, no início dessa jornada amaldiçoada. Em algum lugar na base do pináculo carmesim, havia um lugar onde se poderia inserir 7 chaves em 7 fechaduras, para selar a maldição da escuridão que tudo consome, restaurando assim o juramento dos antigos heróis. As memórias dos fragmentos haviam dado à Estrela da Mudança e seus companheiros essas chaves, e agora, Sun-Yi as carregava em sua essência. Ele só precisava encontrar as fechaduras. E muito em breve, ele as encontrou. Escondidas atrás de um grande monte de coral carmesim, uma vasta extensão de superfície plana levava até as paredes do pináculo corrompido. Sobre ela, dispostos em um amplo semicírculo, 7 cabeças gigantes encaravam longe de Sun-Yi. Apesar de estarem de frente para um outro lado, ele as reconheceu imediatamente. Essas eram as cabeças roubadas das 7 estátuas colossais que ficavam em toda a desolada costa esquecida, aquelas que foram arrancadas de seus ombros pelo terror carmesim milhares de anos atrás e trazidas aqui, para jazerem, na base de sua cidadela por toda a eternidade. O Senhor, a sacerdotisa, o cavaleiro, o caçador, o construtor, o matador e o estranho. Seus olhares estavam voltados para as gigantescas portas do pináculo. E lá, nessas portas, a imagem de 7 estrelas brilhantes estava gravada na pedra antiga. Cada estrela tinha uma fechadura escura em seu centro radiante. Capítulo 324, Sequel, Pináculo Carmesim 10. Convocando a Santa para ficar ao seu lado mais uma vez, Sun-Yi lançou um olhar para os portões do pináculo, fez uma careta e saltou do monte de coral. Eu não gosto disso. Lá na ilha, estava quieto. Silencioso demais. Embora todas as criaturas do pesadelo estivessem agora atrás dele, devorando lentamente o exército dos sonhadores, o espaço aberto perfurado pelos olhares das cabeças decepadas do colosso de pedra era muito ameaçador e sinistro para não significar problemas. Mas Sun-Yi já havia superado seu medo há muito tempo. Vocês é que devem ter medo de mim. Caminhando para frente, ele passou entre as cabeças gigantes e entrou no espaço vazio em frente aos portões ciclópicos. Com a sensação de que alguém estava olhando para suas costas, Sun-Yi estremeceu e se aproximou das 7 fechaduras. A meio caminho dos portões, ele parou, hesitou por um momento e depois olhou para trás, para as cabeças de pedra. Esta foi a primeira vez que ele viu os rostos dos 7 heróis. O rosto do Senhor era nobre e digno, o rosto da sacerdotisa, belo e gentil. A matadora era arrogante e fria, seus lábios torcidos em um sorriso torto. O estranho usava um capacete, a escuridão aninhada na fresta de sua viseira. Apóstrofo. Pessoas. Eram apenas pessoas. Desviando o olhar, Sun-Yi suspirou e balançou a cabeça em desânimo. Eu não vou julgá-los pelo que vocês fizeram. Mas eu espero. Eu realmente espero que possamos fazer melhor. Com isso, ele deu mais um passo à frente. E congelou. Algo havia mudado no trecho de terra entre ele e os portões do pináculo carmesim. Um vento frio uivou de repente, jogando pedaços de coral no ar. Esses pedaços não caíram. Em vez disso, mais e mais fragmentos carmesins voaram para cima, formando lentamente 7 silhuetas retorcidas. Sun-Yi praguejou e estendeu a mão, invocando o fragmento da meia-noite nela. Alguns segundos depois, 7 golems de coral carmesim estavam na frente dele e da Santa, bloqueando o caminho para o sigilo estelar. Ele reconheceu suas formas. A figura blindada do cavaleiro. A figura esguia da matadora. A figura graciosa da sacerdotisa. Réplicas vis e corrompidas dos 7 heróis se moviam lentamente, levantando suas armas para apontá-las para ele.
Seus movimentos eram grosseiros e desumanos, mas irradiavam um senso de poder terrível e profano. Apesar de sua aparência externa, ele sentiu que essas criaturas estavam profanando a memória dos heróis antigos em vez de manifestá-la. Sun-Yi sorriu e caminhou em direção aos golems de coral, com a lâmina de sua espada apontada para baixo. 7 de vocês? Acham mesmo que isso será suficiente para me deter? Seus olhos escuros brilharam, tornando-se frios e implacáveis. Então, tolos, venham me pegar. Com isso, ele avançou e levantou fragmento da meia-noite. Antes que Sun-Yi pudesse golpear, no entanto, o estranho apareceu diante dele como se saído do nada e colocou seu escudo redondo no caminho do austero Tashi. Acertá-lo foi como acertar uma montanha. Os olhos de Sun-Yi se arregalaram. Rápido. Uma fração de segundo depois, ele percebeu o bico de um martelo de guerra voando em direção à sua têmpora com velocidade terrível. Rangendo os dentes, Sun-Yi desviou e bloqueou o golpe com a lâmina do fragmento da meia-noite. Enquanto uma onda de choque dolorosa percorria seu corpo, ele foi jogado para trás e deslizou sobre o coral vermelho. Depois gemeu e cuspiu um pouco de sangue. Maldição! Como eles são tão fortes! Olhando para cima, ele viu 7 figuras altas se aproximando dele com uma maldade constante e inevitável. Cada um dos golems era poderoso o suficiente para rasgar um coorte inteiro de adormecidos em pedaços. Ao seu lado, a santa ergueu seu escudo e bateu 2 vezes na borda com a lâmina de sua espada. Que seja. Vamos fazer isso. Do outro lado do redemoinho de água negra, o exército dos sonhadores ainda resistia furiosamente à horda de criaturas do pesadelo. Até agora, todos os monstros haviam deixado a ponte de coral e descido sobre os adormecidos, consumidos pelo desejo insano de carne humana. Não havia distinção entre a primeira e a segunda linha agora. Todos os que ainda estavam vivos foram engolidos pelo caos sangrento do massacre, tentando desesperadamente sobreviver em meio ao caos absoluto. A estrela da mudança estava no centro do terrível banho de sangue, brilhando como um sol radiante. Ela lutava sozinha, pois ninguém mais podia suportar a pressão devastadora que a Horda exercia nas tentativas fervorosas de extinguir aquela luz. Qualquer humano que tentasse se aproximar e ajudá-la era imediatamente despedaçado. Indiferente a tudo, Nepis se movia como uma deusa furiosa, eviscerando uma abominação após a outra. Ao seu redor, cadáveres ardentes espalhavam-se pelo chão, seu sangue amaldiçoado fervendo e evaporando no ar. Não apenas sua presença aliviava a pressão do restante dos adormecidos, mas eles também encontravam força nela. Enquanto a estrela da mudança lutava por sua salvação, como poderiam desistir? Enquanto sua luz estava lá para banir a escuridão, como poderiam perder a esperança? Por isso, nenhum monstro conseguiu romper os restos das 2 primeiras linhas e chegar aos arqueiros. De pé na superfície escorregadia do coral carmesim, Kai observou a terrível cena do massacre abaixo dele e depois levantou o rosto para o céu. No entanto, em vez do céu, ele viu a massa escura de cadáveres ensanguentados cobrindo a rede de ferro. Seu rosto empalideceu, a luz desaparecendo de seus olhos. Como o último oficial do exército sonhador que não havia se envolvido no combate, ele era o único que podia ver o quadro geral. Ele era o único que sabia que a rede de ferro estava a poucos minutos de se romper. Quando isso acontecesse, a massa de arames de ferro afiados e todo o peso esmagador de inúmeros monstros mortos cairia sobre os restos da formação humana, selando seu destino. Alguém tinha que fazer algo. E esse alguém era ele. Kai piscou, depois, fechou os olhos por um momento. É claro. Sou o único que pode. Nada poderia impedir o colapso da rede de ferro. Mas a maneira como ela desabasse poderia ser controlada. Tudo o que tinham que fazer era cortá-la em um local adequado, permitindo que a massa de criaturas do pesadelo mortas caísse sem enterrar os humanos lutando por baixo. E quem poderia cortar os arames de ferro além de uma pessoa capaz de voar? O único problema era que, uma vez que a rede fosse cortada, nada impediria os 5 mensageiros do pináculo de entrarem pela brecha. Ele também teria que liderá-los para longe do campo de batalha. Sim. Sim, é isso que tenho que fazer. Dispensando seu pesado arco, Kai olhou para o chão por alguns momentos. Uma elegante falcata apareceu lentamente em sua mão. E então, com uma expressão de determinação sombria em seu rosto, ele se impulsionou para fora do coral carmesim e voou em direção à rede de ferro tensa. Capítulo 325, Cercou o Pináculo Carmesim 11. Arg.
Maldição. Hefia tropeçou para trás e cortou os corpos de vários pesadelos com o fragmento do Zenith em um amplo arco. Com a outra mão, ela arrancou o carrapato translúcido e gigante que mordia profundamente em sua coxa e o arrancou, perdendo um pedaço de carne no processo. Antes que a repulsiva criatura tivesse tempo de cortar seus dedos com suas mandíbulas afiadas, ela esmagou-o com o punho. Sentindo o sangue quente escorrendo pela perna, ela fez uma careta e, sem cerimônia, limpou os restos pulverizados do carrapato no tecido do fragmento da luz do sol, depois girou para seguir a trajetória de sua lança. Hefia estava cansada. Muito cansada. Ela estava completamente exausta. Mas não havia fim para a horda de pesadelos. Não podem simplesmente morrer, bastardos. Agarrando o cabo do fragmento do Zenith com ambas as mãos novamente, ela o empurrou para trás e empalou outra abominação com seu caminho. Depois arrancou a ponta afiada e se esquivou para o lado. Um momento depois, uma assustadora foice de um centurião carapaça afundou no lugar onde ela acabara de estar. Hefia girou a lança e atacou com ela, perfurando o peito da enorme criatura e matando-a no local. Enquanto o corpo pesado caía no chão e enviava tremores por ele, ela teve um segundo para respirar com dificuldade e dor. Sua perna ferida quase cedeu. Porque ninguém está cobrindo minhas costas. Hefia olhou ao redor para verificar os outros adormecidos que estavam lutando ao seu lado, mas não viu ninguém. Ao seu redor, não havia nada além da massa interminável de criaturas dos pesadelos. Todos já estavam mortos. Exceto ela. A hectares. Hefia ficou sozinha no mar de monstros, separada dos remanescentes do exército do sonhador por uma parede impenetrável de garras carapaças. Ela só sabia que alguém ainda estava vivo e lutando lá atrás por causa da radiante luz branca que continuava a iluminar a vasta extensão do campo de batalha. Desse túmulo que eles haviam construído para si mesmos a partir de fios de ferro e criaturas dos pesadelos mortos. Não que a luz pudesse alcançar onde ela estava. Aqui, não havia nada além de escuridão. Ela não tinha muita esperança de alcançá-la também. Hefia olhou para o chão e sorriu amargamente. Em seguida, ela levantou a cabeça e encarou a maré de monstros se aproximando, seus olhos brilhando com um divertimento sombrio. Venham, bestas. Oh, que banquete isso será! Sun-Ni mal evitou a lâmina da espada de coral e a desviou para o lado com o fragmento da meia-noite. Em seguida, tentou contra-atacar, mas foi forçado a saltar para trás com uma praga abafada. Um afiado estilete voou passando por seu rosto, deixando um corte raso em sua bochecha. Malditas abominações. Atualmente, ele estava enfrentando 3 golems ao mesmo tempo. O cavaleiro, o matador e a sacerdotisa estavam tentando cercá-lo. Eles se moviam com uma velocidade assustadora e possuíam poder suficiente para obliterar um adormecido com facilidade risível. Felizmente, Sun-Ni não era apenas qualquer adormecido. A sombra estava envolta em seu corpo, tornando-o mais rápido e mais forte. Com sua ajuda, ele mal conseguia se segurar e permanecer vivo. Por enquanto. Alguma distância longe dele, Santa estava enfrentando o estranho, o construtor e o caçador. Aquelas 3 pareciam ainda mais ferozes que seus próprios oponentes, então a sombra estava tendo muitos problemas também. Isso não faz sentido. Sun-Ni não estava surpreso que essas construções fossem muito mais poderosas do que ele. Mas Santa era um demônio desperto, e uma das criaturas do pesadelo mais perigosas de seu ranking que ele já havia visto. E ainda assim, ela mal conseguia se manter inteira. Bom que o senhor ainda não havia entrado na luta. O 7º golem ficou imóvel a alguma distância, como se desinteressado na luta. Devido à velocidade de seus inimigos e sua vantagem numérica, Sun-Ni teve que invocar o fragmento do luar também. Agora, ele segurava o tachi em uma mão e o estilete na outra. Isso não era o que ele estava acostumado e enfraquecia seu ataque, mas permitia que ele reforçasse sua defesa. Esta era uma das razões pelas quais Sun-Ni ainda estava vivo. De repente, uma explosão de luz atingiu seus olhos, fazendo-o cambalear e o cegando por alguns momentos curtos. No segundo seguinte, a sacerdotisa investiu contra ele. Ela não empunhava armas, mas suas mãos de coral eram mortais o suficiente para servir como par delas. Confiando em seu sentido das sombras, Sun-Ni esquivou e desferiu o fragmento da meia-noite, esperando acertar o golem. Sua segunda mão se moveu, bloqueando um golpe do caçador. Como antes, o impacto quase
Despedaçou os ossos de seu pulso e fez Sun-Yi cambalear. Ele havia resistido com sucesso ao ataque e comprado tempo suficiente para recuperar sua visão, apenas para se deparar com a ameaça furiosa de outro assalto, vindo agora do cavaleiro. A santa não estava tendo mais sorte. Seu escudo havia sido agarrado pelo bico do martelo de guerra do construtor e puxado para baixo, o que deu ao caçador uma oportunidade de empurrar sua lança pela brecha em sua defesa. Ao mesmo tempo, o estranho estava se preparando para atacá-la por trás. Isso não pode continuar por muito mais tempo. Pense, pense. Sun-Yi sentiu como se estivesse perdendo algum fato crucial sobre essa luta árdua e letal. Ele tinha que resolvê-lo antes que o último golem entrasse na batalha. Torcendo seu corpo para desviar do golpe iminente, ele franziu a testa. Ponto. Por que o senhor não atacou? Havia algo nisso. De repente, os olhos de Sun-Yi se estreitaram. Pode ser. Os golems foram criados à imagem dos antigos heróis e até empunhavam as mesmas armas. Ele havia conseguido resistir a seus atacantes por tanto tempo em parte porque estava intimamente familiarizado com seus armamentos. Afinal, ele segurava os fragmentos da meia-noite do luar em suas mãos. Se suas armas eram iguais às suas memórias de fragmento, apenas feitas de coral carmesim. Seria o mesmo para o senhor? O terror carmesim criou sua própria versão da coroa do alvorecer e atualmente estava alimentando os 7 golems com poder. O senhor estava sozinho, aparentemente indiferente à batalha que estava acontecendo à sua frente. Ponto. Assim como Nepis ficou, longe do campo de batalha no início do cerco, com a gema do fragmento do alvorecer brilhando intensamente em sua testa. Se o 7º golem estivesse fazendo com os outros 6 o que a Estrela da Mudança havia feito pelo exército do Sonhador, então, Sun-Yi ainda tinha uma chance.